Olá, turma! Dando continuidade aos nossos estudos, na aula de hoje nós iremos tratar de maneira breve, mas de forma que consigamos aprender um pouquinho do conteúdo. Nós iremos falar sobre os conflitos e a fragilidade dos estados. Esse assunto ele está no capítulo 3 do nosso livro didático, certo? Para a gente iniciar, é importante enfatizarmos dois conceitos importantes e que são tratados dentro do conteúdo, que é Estado e também nação. Tá? Coloquei aqui duas definições importantes sobre cada um deles, mas que de forma generalizada nós podemos destacar que o Estado ele vai ser aquela entidade política e geopolítica, tá? E já a nação ela vai ser uma unidade étnica e cultural, tá? Então, de forma bem geral, nós podemos destacar essas duas diferenciações na questão dos significados desses dois conceitos, tá? Dentro do conteúdo, nós iremos abordar essa questão, a questão dos estados, referente a um processo histórico, tá? Então, dentro desse processo histórico, nós podemos destacar que no século XX, o século XX foi o mais violento da história da humanidade, Ou seja, o número de mortos em guerras e conflitos armados dentro desse período, ele foi 3 vezes maior do que uma comparação aos 4 séculos anteriores. Tá? Então, nós podemos destacar que a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, ambas ocorridas na primeira metade do século XX, elas, de certa forma, elas assombram pela questão da devastação que elas provocaram. Tá? Então, dentro da Segunda Guerra Mundial, temos uma estimativa de mais ou menos 50 milhões de mortos. Então, é considerado o maior conflito do mundo moderno. E, consequentemente, dentro do contexto da Guerra Fria, nós podemos destacar que mais de 20 guerras civis ocorriam simultaneamente no período, aí no final da Guerra Fria. Então, nós podemos destacar esses contextos importantes para que a gente discuta a questão dessa relação entre os conflitos, tanto os conflitos que envolvem os membros dos exércitos regulares, como dos conflitos conflitos do mundo, a questão das guerras civis. Tá? Também podemos destacar que na última década do século XX e também a primeira década do século XXI, houve uma diminuição dos conflitos entre estados, ou seja, houve uma diminuição entre o enfrentamento entre estados soberanos, mas, consequentemente, nós vimos que há um número de conflitos no interior desses estados com crescente aumento. Então, houve uma significância em relação ao crescimento desses conflitos através das guerras civis. E que nós podemos destacar que as guerras civis elas vão ser identificadas como aquelas guerras entre grupos organizados dentro de um mesmo espaço. Tá? Então, essa questão das chamadas guerras civis ganhou força, ganhou forma e passou a atingir vítimas diferentes. Dentro desse contexto das guerras civis, a gente vai considerar alguns elementos importantes, como, por exemplo, a existência de estados frágeis, ou seja, aqueles estados que são incapazes de conter as tensões entre os grupos nacionais, como também prover a questão da segurança
defender seu território ou simplesmente proteger a sua população, em caso de desastres naturais. E também, só destacando que essa fragilidade em que nós estamos tratando é aquela fragilidade que vai se referir a uma variedade de situações, como, por exemplo, os países em crise, em um contexto de reconstrução, países em guerras, as crises humanitárias, e naturais, e também situações de pobreza extrema. Tá? Então, toda essa fragilidade política, ela vem ser associada à questão também da fragilidade econômica. Tá? Outro dado importante para destacarmos é que na primeira década do século XXI, mais de 90% dos mortos e feridos nos conflitos do mundo eram civis, tá? Enquanto que nas duas guerras mundiais a gente teve aí a questão dos exércitos militares, né? A questão dos membros de exércitos regulares, das forças armadas regulares, tá certo? Então, dentro dessa fragilidade, em que nós podemos destacar que, embora nem todos os países pobres vivam em guerra, e que muitos países ricos enfrentem situações de tensão, a pobreza e as desigualdades sociais, elas certamente vão contribuir para o acirramento da questão da violência. E dentro disso, nós podemos destacar duas vertentes, a questão das desigualdades. Então, nós temos as desigualdades verticais, que são aquelas que vão se basear em diferenças de rendimento entre indivíduos de uma sociedade, tá? E que geralmente vão ocasionar problemas sociais, altos índices de marginalidade e de insegurança, e que muitas vezes vão contribuir para as desigualdades horizontais, que são aquelas que vão existir entre regiões ou grupos, pela questão de as diferenças étnicas, religiosas e culturais, dando aí um marco, um estopim para a questão dos conflitos ou das guerras civis. Tá? Então, dentro desse contexto, nós podemos destacar que a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, elas vão a cada ano mostrar uma lista dos países que vão se encaixar dentro de índice de fragilidade dos estados. Tá? Então, a OCDE, ela vem mostrar a questão da vulnerabilidade de alguns países, certo? E que vão abordar 5 pontos ou 5 dimensões importantes. Então, eles abordam a questão da violência, da justiça, das instituições responsáveis e inclusivas, da questão da inclusão econômica e estabilidade e da capacidade para se adaptar a choques sociais e econômicos e a questão das calamidades. Tá? Então, a OCDE ela vai abranger a questão da vulnerabilidade desses estados frágeis, ou também conhecidos como estados falidos. Então, ela vai abordar essas 5 dimensões. Então, a partir dessas 5 dimensões, elas elaboram uma lista que é repassada a cada ano. Em 2015, por exemplo, a OCDE ela identificou, na realidade, 50 estados frágeis. Ou seja, esses estados eles corresponderiam a 1,4 bilhão de pessoas, que estavam aí em torno de 20% da população mundial, tá certo? Então, a gente pode observar alguns estados falidos, em 2014, mas que a cada ano há essa atualização em relação a essa identificação dos identificação dos estados considerados frágeis a partir de todos aqueles critérios estabelecidos. Então, eu espero vocês em uma próxima aula e até breve.